Espírito Ai, Santo. gente, eu vou dividir o vinho, porque daí fica mais.
já daqui a pouco.
80% dos brasileiros estão endividados. E se você não é um deles, vem aqui contar sua história, porque você é minoria. E finalmente uma minoria muito boa, né, gente? Vamos combinar. Eu sou Juliana Freitas e a gente está começando mais um episódio do Blá, Entre Papos e Vinhos. E hoje o papo, vamos falar sobre mulheres que podem sim construir fortunas, quebrando tabus, quebrando preconceitos, cultura, educação. Gente, tem papo aí para muito mais de uma hora e eu espero que vocês fiquem comigo. Tô aqui com os meus amigos hosts do Blá, Mal Fragata e Rose Tenório. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes da gente começar, lembrar, clica no sininho. Se inscreve. Primeiro se inscreve, depois clica no sininho, depois curte, compartilha, vai lá no Instagram, faz a mesma coisa. E, o que é tão importante quanto, as tia do Zap, vai lá e avisa as tia. Eu acabei de mandar para o meu grupo das tia, né? Avisa que a gente tá no ar, a gente tá lá, o papo é bom, né? O papo é ótimo, as tia vão se sentir super acolhidas, tá bom? Então tá, é isso. Rose. Gente, e claro que a gente tá aqui com um vinho que se chama... Eu ainda ia brincar com Le Petit Petit Colat, né? Mas é esse mesmo. É um Pinot Noir. Pinot Noir. Isso, é um vinho francês. Esse aqui é um meio seco. Olha. E ele é também distribuído aqui no Brasil, no Espírito Santo. Muito bem. Tô assim, louca de vontade de experimentar já em 2 segundos. Muito bem. E ele, é claro, né, é do nosso patrocinador, o Bright. Eu também gostaria de falar que hoje nós fomos almoçar na nossa patrocinadora. Sim, nossa reunião. Dona Marô. Quinzenal? Por enquanto acho que tá quinzenal, Que né? estava maravilhoso o almoço. Muito bom. É isso. Só eu comi macarrão, então só eu salvei os pandas da China. Só depois fica a dica, né? Voltar em mim, eu preciso falar também do patrocinador Jaque Janine, que cuida de mim, cuida do meu cabelo, cuida de mim, de tudo, né, da minha beleza. Além da Rose, né? Lógico. E que é da nossa patrocinadora aqui do Blá também. Hoje quem fez meu cabelo foi o Júnior Cruz, aliás, ele arrasa. Mas vou apresentar a Flávia Ferreira, que é a consultora financeira especializada em mulheres. Flávia, seja muito bem-vinda ao Blá. Obrigada por estar aqui, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, um brinde a Flávia, um brinde a Flávia, aos nossos patrocinadores e a todos nós. Boa! E a nossa saúde financeira! Saúde de dia. Gente, quem trouxe esse dado de que 80% dos brasileiros estão endividados foi a Flávia. Sim. Flávia, conta esse negócio aí pra nós, porque agora eu fiquei animada. Eu já vi que eu tô no bolo da maioria. Não está sozinha. Eu não sou tão idiota assim. Não estamos só. Mas sim, a maioria dos brasileiros estão em dívidas hoje. E esse número, né, vem por conta da falta de educação financeira, né? Não é ensinado em casa, não é ensinado na escola, não é ensinado na faculdade. E quem quer aprender mesmo a lidar com o dinheiro tem que buscar o conhecimento. E é por isso que a gente trouxe a Flávia aqui. E quando a gente fala de mulher, é mais difícil ainda, né, Flávia? Porque o homem ele já cresce com essa coisa de eu preciso ter uma família, eu preciso ser o provedor, eu preciso alimentar as crianças. A mulher já tem uma outra ideia de cuidado, que é um cuidado mais doméstico. E muitas vezes, pelo menos na minha geração foi assim, e eu acredito que ainda aconteça isso, porque eu tenho 2 filhas e eu percebo que a mulher continua nesse lugar de cuidado e não de provedora. Sim. Na educação, tá, gente? Mas a realidade é outra. Sim. Sempre fica ali e ela sempre deixa para segundo lugar, né? Ela mesma, ela não cuida dela, das finanças, porque ela sempre pensa no outro, né? Naquele cuidado do outro, naquele cuidado dos filhos, né? No cuidado da casa. E acaba não cuidando do dinheiro. E hoje tem um dado muito alarmante, que principalmente mulheres, depois de 50 anos, elas acabam não tendo tanto trabalho, né? Não tem um mercado para elas, muitas vezes, elas acabam sendo empreendedoras, e quando vai passando o tempo que elas não cuidam das finanças, da sua aposentadoria, elas acabam ficando na linha da pobreza.
Nossa. Muitas Nossa, que mulheres, grave isso. elas ficam na linha da pobreza, porque elas não pensam, elas não fazem um planejamento financeiro para elas poderem se aposentar. E hoje muitas mulheres são as provedoras, né? Sim. Sim. E aí ela vai cuidar dos filhos. Não, o filho tem que se formar, o filho tem que ter isso, tem que ter aquilo, e acaba deixando elas de lado. E o tempo passa. E a hora que chega um determinado tempo, né? Que ela não pode mais trabalhar. Não pode mais trabalhar, não tem mais a força do braço. E aí elas acabam ficando dependentes. Dependentes de quem? Do INSS, que já diz, né? INSS, isso nunca será suficiente. Nossa, eu não sabia dessa. Adorei. Levar frase pra gente estampar numa camiseta. Isso nunca será suficiente, né? Porque elas trabalham demais, acabam deixando a saúde de lado também, precisam de medicamentos, precisam de todo um cuidado e não tem uma aposentadoria adequada, não tem uma reserva financeira, não tem um dinheiro guardado para aquela fase da aposentadoria. Então, isso é muito grave, é muito grave. Eu fiquei assustada quando eu li essa reportagem. É demais, é assustador mesmo. Sim, e o que acaba acontecendo? Os filhos precisam cuidar das mães. E as mães, elas acabam, os pais, né, acabam atrapalhando a fase de acúmulo de capital dos filhos, por conta que eles têm que cuidar da mãe. E nós temos algumas fases, né? Nós temos ali, dos 18 até os 35 anos, mais ou menos, é a fase onde a pessoa está se formando. Ela está casando, ela está fazendo faculdade, ela está comprando a casa. Dos 35 até os 60 anos, é a fase do acúmulo de capital, onde ela vai acumular para que depois dos 60 ela possa... Dos 35? Até os 60 anos. É a fase do acúmulo, onde ela acumula o capital para que na fase da distribuição ela possa usufruir de uma aposentadoria e uma liberdade financeira. Essa seria o correto, mas acaba não acontecendo. Sim. Aí os pais não passam essa educação, não fazem essa formação, né, de capital e acabam sendo dependentes dos filhos também. E atrapalha a fase dos filhos também, de acúmulo de capital. Acho que eu vou sair mais deprimida daqui hoje do que da semana passada. Não, mas tem solução, calma. Mas é como se fosse uma roda, né? Porque, assim, os pais também não tiveram essa educação, que tiveram que fazer isso, que vira, na verdade, um ciclo vicioso. Sim, vira sempre um ciclo, porque, assim, as crianças, elas são uma esponja. Ela aprende tudo dos pais. Sim. Né? Então, aquilo que você aprende, você vai falar para o seu filho, não faça isso. Ele não vai ouvir, ele vai modelar. Né? Então, ele modela os pais. Então, se você é endividado, provavelmente seus filhos vão ser endividados. Né? Se você não mudar essa roda, provavelmente eles vão ser também. Então, você precisa começar a ter essa educação financeira para que os seus filhos possam modelar. Tá? Dá para mudar a roda? Dá, mas alguém vai ter que quebrar o padrão. Quebrar o padrão. Entendeu? O que você acha? Porque você logo falou de cara sobre a educação financeira que não tivemos. Sim. Eu acredito que também tem uma situação de mercado. Não sei se a gente fala de mercado ou uma situação do país, econômica. O que vem primeiro? O país nunca ter uma estabilidade e ninguém consegue entender, ou não se explica, não se tem essa educação desde o começo, que independente da situação do país, as pessoas se viram, né? Se está melhor, guarda, se está pior, guarda, né? Porque o que eu imagino é isso. Claro, a gente entende, não tive. E tem um agravante. Quando você não é, que nem eu, que é de humanas ou de biológica, é pior, né? Você não consegue segurar isso na cabeça. Eu acho que o de humanas é pior ainda. Certeza, certeza. Mas você tem toda a questão da situação do país. A gente é um país que vive uma eterna crise, é o eterno país do futuro. E aí você não vai, porque eu estava aqui pensando, você falou de aposentadoria da mulher. Meu pai, quando se aposentou, eu não vou lembrar os números exatos, mas era assim, R$8.000. Pouco antes, já faz 3 anos que ele fez a passagem, pouco antes estava em 1.900. Como explica isso?
A pessoa que trabalhou a vida inteira, que lá, isso nunca será suficiente, você fez valer, né? Sim. Como é que com valor, em compensação, se você for funcionário público, não sei o que lá, você vai se aposentar com o seu salário integral e depois de não sei quantos anos ele continua lá corrigido, não sei o quê. Então você nunca vai fechar essa conta mesmo. Nunca. Mas então acho que assim, entender o que vem primeiro, assim. A educação vai ajudar, claro que vai ajudar, mas assim, ou o país também nunca está estável, não conseguimos com que as pessoas entendam do negócio, das Parece suas economias. Vicioso, né? Né? Se isso tem a ver também, né? Isso você tem que... Tem a ver também, né? É assim, o nosso governo, não posso ficar falando mal do governo, Mas né? nosso governo é independente do partido. Independente de quem está no governo, na nosso verdade. é ruim, faz anos. Eles não querem que a gente tenha educação financeira, né? Eles não querem. Porque quanto mais ignorante você ser, mais você vai pagar impostos. Sim. Mais você Manipulável vai ser manipulável, né? Então, quanto menos você souber, então eles não querem mesmo que você saiba sobre como lidar o dinheiro, porque mais cobrado eles vão ser. Sim. Então, isso vem... Por que não tem educação financeira dentro das escolas? Seria algo muito obrigatório. Sim. De ter. Acho que a gente começa no caminho de começar a ter, né? Algumas escolas, pelo menos, já tem. Já está tendo. Só que qual o agravante? Os professores não têm esse conhecimento. Não, é verdade. Quem é que vai passar isso? É verdade. E como Eu vai já ser tive. passado, né? É Porque verdade. muitas vezes é superficial. Eu percebo, minhas filhas têm educação financeira na escola, mas é eletiva, sabe? Aquela coisa assim, mas se tá bom, se não tirar nota nessa matéria, não tem problema, sabe? É o projeto. Não é algo muito sério a ser levado, como é matemática, por exemplo. Sim. Né? A matemática tradicional. É algo muito mais importante do que outras matérias. É algo que realmente as pessoas elas vão lidar no dia a dia, né? Como se passa por uma faculdade, médicos se formam, muitos profissionais se formam e não sabem lidar com o seu negócio, não sabem fazer uma administração. É verdade. Hoje nós temos muitos médicos que ganham muito e estão endividados, porque não sabem, não aprenderam a lidar, gerir um negócio. É verdade. Né? Então, isso vem tanto de berço, vem do governo, que não dão essa educação, vem de várias coisas. Né? Então, realmente, a educação financeira ela é muito falha. Eu acho legal você falar, né? Que nem eu vim de uma família que não é endividada. Meu pai é um homem que venceu na vida, mas eu tenho problemas. Por quê? Eu não tive educação. Ele foi o espelho, ele é um modelo de empreendedor, eu sempre fui empreendedora, mas essa parte financeira eu não tive, porque era tipo, como quando eu entrei para a vida adulta, a situação financeira era favorável. Ficou aquela situação do tipo, sabe aquela situação tipo, eu sofri tanto para ter, deixa ter? E aí eu não me eduquei. Eu não estou colocando culpa neles, tá? Eu acho que, né, a questão não é essa. Mas eu acho que também tem essa questão de, não é só o endividar, é a falta de educação mesmo e da consciência de todos. Mesmo aquelas famílias que não têm, a gente vê muito herdeiro quebrando famílias, né? Sim. A gente vê isso demais. Aquela história de que a terceira geração sempre quebra, de que passou numa empresa familiar, principalmente. Porque a gente não tem mesmo, é até meio cultural brasileiro, né? Então, é aquilo que vem fácil, vai fácil, não é? Sim. Se você fala assim, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Só que não ensina eles lidarem com o dinheiro, coloca tudo na mão deles. Né? Então, eu vou dar o melhor celular para o meu filho, eu vou dar a melhor coisa, tudo que eu não pude ter. E a educação, que é a parte mais importante de tudo, paga, né? Tipo, eu vou pagar o melhor colégio para o meu filho, vou pagar o melhor professor, mas às vezes a pessoa, dentro de casa, é o seu professor. Uhum. Sim. Eu fiz faculdade e praticamente eu pagava, o que eu recebia eu pagava de faculdade. E dentro da sala tinha muitos filhinhos de papai, que a gente fala, né? Que é os pais que pagam a faculdade. Eu chorava dentro da sala, porque eu estava ali para estudar. E eles estavam ali... Para curtir. Porque não era o dinheiro deles, né? Então, muitas vezes, não se dá valor no dinheiro do pai. Por isso que acaba perdendo aquela herança. Porque também não foi ensinado, né, o sacrifício, de onde vem o dinheiro, como lidar com o dinheiro. E acaba quebrando. Eu tinha um amigo de escola, que o pai dele era tipo uma metalúrgica. E na época a gente falava que o pai dele era ruim. Porque o pai dele não dava nada para ele. Você quer não sei o quê?
Você vai ter que trabalhar para ganhar, para te dar. Te dou o carro, mas você vai ter que trabalhar. Seja comigo, seja alguma coisa aqui. E aí hoje o cara é dono de loja, de Harley Davidson, não sei o quê. Quer dizer, é isso. Tem muito disso, né? A gente vê as pessoas... que você falou da educação, né? Joga para os outros, né? De coisas básicas que a gente devia fazer. E eu acho que na educação financeira, claro, eu não tenho como ensinar minha filha. Eu falo o básico, graças a Deus ela poupa melhor que eu. Mas eu não posso ser. Ensinado com alguns exemplos. Isso. Muito provavelmente. Não da forma, não uma sequência pedagógica, mas meu pai só se lascou, é melhor eu segurar. Porque eu não tive, né? Meu pai também teve posto, teve não sei o quê, teve que vender. Porque é isso, uma coisa é ser empreendedor da sua veia, da sua natureza, outra coisa é ter essa educação para entender do negócio. Você falou todas as disciplinas ou todas as profissões na faculdade tinham que ter, como tinham que ter a administração em si, né? Porque vai virar, né? O médico administrador, o professor, diretor da escola, que seja. Senão não vai rolar. Eu acho que nosso país, e vou falar é uma questão empírica mesmo, é um achismo. Eu sinto isso, que as faculdades ainda não perceberam que o nosso país não é um país totalmente elitista. Eu tenho a impressão que eles formam profissionais para o mercado elitista. E a gente vive um outro momento agora. Sim. O brasileiro ele é muito empreendedor, até pelas dificuldades que a gente tem na economia, né? Até pelas dificuldades que a gente tem de emprego, de profissionalização. O brasileiro ele é empreendedor. Sim. É nato isso. Por causa o ambiente formou isso. Mas não forma. Né? Quando você forma... Eu sou jornalista. Formou ali 100 jornalistas na minha classe. Quem ali tinha alguma noção de empreender? Ninguém. Eu tive porque eu tinha um pai que me foi um espelho de empreendedorismo. Mas eu pasto até hoje com números, com planilhas, porque a gente não teve mesmo esse suporte. E eu lido muito com empreendedoras, né? E o que acontece? Muitas vezes as empreendedoras, elas ficam muito na parte operacional. Né, de fazer a entrega, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, mas esquece da parte administrativa e da parte estratégica. Então, são coisas extremamente importantes. Falo que o coração é as vendas ali, a parte da entrega, mas a cabeça. A cabeça tem que comandar. Sim. E muitas vezes elas não têm tempo de cuidar da administração. Se ganha muito dinheiro, mas ao mesmo tempo que entra, sai. Esse dinheiro. Será que e aí a gente volta naquela questão do começo, Flávia, que é porque a mulher foi educada para cuidar? Para cuidar. Cuidar do trabalho. Eu preciso entregar para o meu cliente, porque eu preciso cuidar do meu cliente. Cuidar. É a mãe, né? É aquela mãe. Só que a mãe, ela não dá conta de tudo. Sobrecarrega, né? A mulher, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar de si mesma, ela tem que cuidar do trabalho. E aí ela não dá conta de tudo, então ela vai deixando algumas partes, né? De vez ela pedir socorro, ela vai deixando negligência alguma parte, e aquilo vai, né, trazendo alguns sintomas futuros, né? Que aí ela acaba adoecendo. E hoje ainda tem muito ainda de mulher tem o mesmo cargo que o homem, mas ganha menos que ele. Sim. Né? Ela faz o mesmo trabalho, mas ela ganha menos e, consequentemente, ela vai ganhar menos na aposentadoria. Ela sempre vai ganhar menos. Então, isso vai ocasionando várias coisas. Então, se ela não fizer um planejamento, né, de olhar, olha, como que estão as minhas finanças? Aonde eu estou? E aonde eu quero chegar? Eu quero ter uma aposentadoria, eu quero ter pelo menos lá 20 mil, 30 mil reais de aposentadoria. O que eu preciso para chegar lá? Elas não fazem isso. Esse é o olhar para si, né? Sim. O olhar para o eu. O que eu preciso para eu construir? Assim que você começou, você falou uma coisa que a gente já falou em outros, com relação à atividade física, que é a área que eu atuo, vamos chamar assim, da história de treinar agora para não precisar na velhice ser ajudado. E não deixa de ser a mesma coisa que você falou. Né? Você pensar agora, entre os 30, não sei o que lá, para quando chegar mais velho, você não precisar de ajuda. Sim. Seja, no caso nosso, para levantar, sentar, que a gente falou,
ou seja, para ser dependente, não dependente de alguém, né? Ser independente com o seu, é a mesma relação. Você tem uma fase da vida que você está produtivo e você tem que se preocupar com o futuro. E ninguém se preocupa, né? Não. Você tem 20, você tá cagando. Você tem 30, você fala... Aí quando chegou nos 50, que a água bateu na famosa bunda... A gente você só fala, tem o hoje. A vida é uma só, vou viver isso, se As lascar. crenças limitantes, né? E o tempo, ele joga contra ou joga a favor. Quanto antes você começar a planejar e investir para o seu futuro, mais você vai ter lá na frente. Aí, quanto mais perto você deixa, mais difícil vai ser. Sim. Então, pessoas que começam, por exemplo, a investir, fazer todo um plano para sua aposentadoria com 20 anos, o esforço dele vai ser muito menor do que uma pessoa que tem 40 anos. Então, o tempo ali, ele conta muito. Fora a minha admiração por essa pessoa de 20 que pensou nisso. Né? Eu todo o meu respeito. Clientes, eu imagino, assim. Eu acabei de sair de uma Centrado, reunião agora com um rapaz coisa. de 25 anos. Os pais têm dinheiro, sabe? Todo organizado financeiramente. E ele tá ali, ó. Não, eu quero a minha liberdade financeira. Eu não quero depender dos meus pais. Sou fã dele já. 25 anos. Deixa eu aproveitar Temos aqui pra gente. aí, Temos Sr. Maurício? comentários. Luzedina Gless, é isso? Luzedina, se eu falar alguma coisa, você me corrige se eu falar errado. Sucesso sempre. Nilza Monteiro Fragata, boa noite. Alexandre Farias, boa noite. Isaura, boa noite. Quem mais? Estou dando boa noite. Rosa Freitas, boa noite. Aí nós vamos para o Inível Silva, falou boa noite. Abraço a todos. A educação financeira não deveria ser incluída nos bancos escolares, desde o ensino médio até o superior, independente da área escolhida? Sim. Sim. Né? Teve uma conversando com a minha terapeuta, falou que ela tinha, foi até para usar o exemplo de um professor, estatística, né? Na psicologia. Ninguém gostava. Como ninguém vai gostar de finanças, de estatística, nada. Mas tem que ter. Mas tem que ter. É né? necessário. Érico Oliveira, Flávia, extremamente inteligente. Muito bem. Trabalha comigo, Igor Conte, excelente tema. Robson Fonseca, entender o valor de trocar tempo por dinheiro. Kátia Ribeiro, Menezes dos Santos. Olá, Flávia. Arrasando. Muito bem. Mentorada. E vamos lá, né, gente? Mais gente comentando, porque tem muita gente aqui e pouca gente falando, né? Mandando comentários, por sugestões, favor, né? perguntas. Por não favor. só quando tem Aproveita, sorteio, né? gente. Vocês estão com uma consultora aqui. A gente não falou do sorteio. Verdade. Tem sorteio? Teremos sorteio. Tem sorteio, então comenta, gente. 3 sorteios de análise financeira com a Flávia. Sim. Então, gente, é o momento. Quando a gente fala que é o momento, é porque Esse é o momento. Deixa eu usar meus robôs para me inscrever aqui. Não vale. Eu acho que tem um comentário aí interessante que fala, né, que é entender o equilíbrio entre o tempo e ganhar dinheiro. Como que a gente faz isso, Flávia? Porque, assim, trazendo de novo, né, a gente tá em março, a gente tá falando especial de mulheres e tudo mais. Como que a mulher faz isso com tudo que a gente faz? Eu de verdade, eu ainda não achei esse caminho. Não achou? Não achei. Por isso que tem um planejador, consultor financeiro. Peixe, a pessoa é consultora que faz vendas muito bem. Muito bom. Eu trago economia de tempo. Eu penso por você. Mas é fazer todo um planejamento, né? Então, para quem é empreendedor, senta um dia. Não, eu vou tratar desse dia das minhas finanças. Eu vou parar para fazer o meu planejamento. Eu vou parar para ver os meus números. Porque quando você para e olha os seus números, ou você chora, ou dá risada. Né? Mas a hora que você para e olha para os números, você começa a tomar as melhores decisões financeiras. Sim. Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não está dando. Quais são as soluções? Para sair da dívida, Flávia, ou você ganha mais, gasta menos, para que você possa investir melhor para os seus objetivos. Então, eu vou deixar de viver hoje? Não. Dentro do planejamento a gente coloca o que você precisa para viver hoje e o que você precisa para o seu futuro. O que você precisa para uma aposentadoria, o que você precisa para uma reserva financeira. Então, é sair da roda dos ratos, né, que fica só correndo dinheiro, mas olhar para o seu dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe para você enquanto você está dormindo. Muitas pessoas não pensam, eu vou gastar tudo hoje porque amanhã eu dou um jeito de fazer de novo o dinheiro. Mas não, é fazer o seu dinheiro trabalhar ao seu favor. Um dado muito interessante sobre finanças, nessa parte de guardar dinheiro, de fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor, você sabia que
apenas 25% dos investimentos dentro da Bolsa de Valores são feitos por mulheres e apenas 1,4% de mulheres brasileiras investem na Bolsa. 1,4% de mulheres investem na Bolsa de Valores. O número é baixíssimo. Então, assim, tem muito para as mulheres crescerem. Por que acontece isso, Flávia? Porque elas têm medo ainda. Cultural ainda. Cultural. Ai, mas se eu perder o meu dinheiro, e o que vai acontecer? E também tem todo... E tem uma sensação de incapacidade. Incapacidade. Não adianta, a gente tem... Pode falar que a gente é vítima, vocês ficam fazendo mimimi, vitimismo. Não é vitimismo. Não é. A gente tem essa sensação porque foi colocado na gente que a gente é incapaz. E as até mulheres... em filmes, né? Quando aparecem cenas de pessoas fazendo, tipo, lá, as cotações de bolsa. Você vê mulher? Não. Eu trabalho dentro de um escritório que praticamente 90% são homens. Então. Pouquíssimas mulheres ainda no mercado financeiro. Só que as mulheres, elas trazem mais rendimentos do que os homens. Porque elas pensam mais, elas analisam mais do que os homens. Então, elas acabam tendo mais rendimentos. Então, as mulheres, elas conseguem, sim, respondendo a sua pergunta, cuidar delas, do tempo, planejar com planejamento. É que elas sempre vão assim, depois eu faço, e não senta para olhar. É a parte estratégica que eu falei para você. Então, sentar, olhar o que eu preciso. Se eu não sei, busca ajuda. Hoje nós temos várias formas de buscar essa ajuda, né? Seja em livros, mentorias, consultores financeiros. Então, existem diversas formas, mas é ter essa mudança de chave. Eu também posso ter um planejamento financeiro, eu também consigo mudar minha realidade, eu também consigo fazer fortuna. Hoje nós temos várias mulheres aí que são investidoras, né? A da Magazine Luiza, né? A Trajano, maravilhosa, mulher de sucesso. Luiza Helena, né? Luiza Helena Trajano, né? Luiza Helena Trajano. Nós temos aí várias mulheres que são, né, empreendedoras. E elas vão ficar milionárias só investindo na Bolsa? Não, existem várias formas, né? Então, o principal é empreendendo. As mulheres têm uma capacidade de empreender muito grande, muito, muito grande. Eu já peguei uma mentoria de mulheres que saíram ali das dívidas e começaram a fazer toda uma reserva financeira em pouco tempo, em 6 meses. Elas têm uma capacidade muito grande de fazer dinheiro. Agora, o que precisa é mudar a mentalidade. Como eu vou lidar com esse dinheiro? É enfrentar, né? Eu acho que o que eu sinto, pelo menos comigo, a minha maior barreira é enfrentar o dinheiro. É entender o dinheiro. É como se eu tenho uma sensação de que esse dinheiro não é meu, sabe? Porque eu sempre brinco, gente, pinga na conta e sai. Pinga na conta e sai. E ganho dinheiro. Eu sei que eu ganho. Mas é que a gente estava falando nessa semana, Mal. A gente ganha, mas ele não fica. Porque eu acho que é um medo mesmo de lidar com ele. É como se ele não fizesse, tipo, não é pra mim, sabe? É um fantasma. É um monstro, talvez. E tem como, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma escola em Nova Odessa que ela ia fechar, uma escola de ginástica para o cérebro em Nova Odessa, que ela ia fechar porque os sócios ali não estavam tendo salário, não estavam tendo retorno nenhum, né? E eu sentei com eles, vamos fazer um planejamento financeiro? Vamos olhar para o dinheiro de vocês? E aí a gente começou a fazer todo um trabalho. Eles começaram a ver que eles estavam pagando tarifas. Vocês já pararam para saber o quanto de tarifas que vocês pagam de banco? Isso me deixa deprimida também, quando eu vejo. Esses dias eu sentei com uma cliente que ela gastava R$300 por mês. Eu falei, vamos investir o seu dinheiro? Não tenho dinheiro. Mas peraí, vamos ver as tarifas. Ela pagava R$300 por mês de tarifa. No ano dá R$3.600, né? De economia. Parece uma coisa tão simplesinha, mas é uma viagem, não é? 3.600 aí de... E ali você pra trabalhar para o banco. Você trabalha para o banco. Em vez do banco trabalhar para você, você que trabalha para ele. Então, é fazer realmente o dinheiro trabalhar ao seu favor. Então, esses R$300 não podia estar investido para você e o banco dando juros compostos para você? Sim. Então, é pequenas coisas que vai ajustando ali, né? Que aí uma hora vai engrenando e muda. É da noite para o dia? Tem mágica? Não tem mágica. É realmente uma reeducação
financeira. Né? É você começar a olhar para o seu dinheiro e tomar as melhores decisões financeiras com ele. Eu já ouvi muito o termo, Flávia, vamos fechar os ralos, né? Vamos fechar os ralos. O pessoal usa muito esse termo, né? Sim. E eu acho isso, assim, bem interessante. Quando a gente começou ainda nos bastidores, eu ainda brinquei com você, né? Eu falei, então, a gente vai cortar tudo? Aí você falou, não, precisa de um planejamento, né? Sim. Não vai cortar o cafezinho, mas você precisa de um planejamento para tomar o cafezinho, né? Não é tomar o cafezinho várias vezes por dia, né? Isso. É você escolher, não, eu quero tomar o cafezinho 2 vezes por dia, não vou tomar 6, para que eu possa, lá na frente, fazer uma viagem com a minha família. Para que eu possa ter uma reserva financeira, né? Para que eu possa fazer uma viagem dos meus sonhos. Flávia, você tem mecanismos para motivar a gente? Tipo isso, sei lá, não sei se você tem, mas tipo, eu tenho meu sonho é ir para Disney com as minhas filhas, por exemplo. E criar esse mecanismo para o meu cérebro entender como, tipo, estou economizando, estou tirando meu café da manhã na padaria 3 vezes por semana, porque eu quero viajar para Disney. Você trabalha com alguns mecanismos assim de motivação, igual com criança? Reeducação. Dá uns tapas na cara. Hoje tem um aplicativo onde você vê todos os seus números dentro desse aplicativo e a gente faz o planejamento dos seus sonhos. Poxa. Então, o que eu quero? Eu quero fazer uma viagem para Disney. O quanto que você precisa? Eu preciso de 50 mil reais. Tá. Quanto tempo... Quando que eu vou fazer essa viagem? Vou fazer essa viagem daqui 3 anos. O quanto eu vou ter que guardar por mês para realizar essa viagem? Tá, então vamos colocar dentro do seu orçamento esse valor? Então, é pegar uma meta grande, colocar uma meta menores, fatiar essas metas menores e você colocar dentro do seu orçamento. Flávia, mas não cabe. Tá, o que dá para ser enxugado? Então, aquele monte de parcelas do cartão de crédito que você vai comprando roupinha daqui, então vai acabando essas parcelas, a gente vai colocando os seus objetivos ali. Tá? E aí você vai vendo que você está alcançando aquele objetivo. Porque dentro do aplicativo é um gráfico onde você vai investindo o seu dinheiro e você vai vendo aqueles objetivos sendo alcançados. Isso impulsiona você cada vez mais economizar para atingir o seu objetivo. Para você alcançar seus objetivos. Porque é tudo visão, né? Nós somos muito visão, né? Visual. Então, aí você vai... O que eu faço ali dentro do planejamento, né? Primeira coisa, organizar as suas finanças. O que dá para sair, o que não dá, o que dá para ficar. Começa a organizar. E dentro disso, a gente vai ver quais são seus objetivos. Eu quero isso. Tá. Então, vamos fazer caber aqui. Não coube? O que dá para fazer de extra? Né? Então, vamos ter que esperar alguma coisa. Né? Todos esses seus sonhos não cabem aqui. Então, vamos ir por partes. Né? Flávia, eu quero comprar uma casa lá de 1 milhão. Tá, mas 1 milhão não cabe, a parcela de 1 milhão não cabe agora. Vamos quebrar em etapas? Vamos fazer primeiro 100 mil? Vamos juntar os 100 mil? Tá, juntou 100 mil? Agora vamos para a segunda parte, 200 mil? Então, vamos fazendo por etapa, porque às vezes a pessoa vê que algo é tão grande que ela acha que é impossível para ela. Sim. Mas não é impossível, é quebrar uma meta grande em menores. E sempre estar lembrando dela daquele objetivo. Então, eu sento com a pessoa e falo assim, se você não economizar, você não vai alcançar seus objetivos. Você prefere gastar o que você está gastando agora ou você prefere alcançar seus objetivos, ter uma qualidade de vida lá no futuro? Então, tem vamos fazer quem diga, esforço. Prefiro gastar meu dinheiro agora. Existem gente que pagam a consultoria e nem voltam mais. Eu imagino. Sim. Fica traumatizado. É aquele comprar cursos e não fazer. Né? Porque ela quer as coisas da noite para o dia. Sim. Que é mágica, mas é uma mudança de mentalidade. É um trabalho de mudança de mentalidade. Precisamos fazer algumas etapas. Então, a organização, a blindagem pessoal, o acúmulo de capital, a expansão patrimonial. Então, a pessoa ela tem que começar a despertar para o que realmente ela quer, porque tem gente que não sabe nem o que quer. Então. Quais são os seus objetivos? Oi? Sei. Que? Eu acho que chegar ao final de semana. Não é torrar tudo que eu recebi Não é hoje? chegar no final de semana e aproveitar. É pagar as minhas dívidas.
Cara, eu tô nessa fase, Então, peraí. Eu ia até te perguntar Devagar com as pessoas que tem problema. Você falando, já duas coisas apareceram na minha cabeça. A primeira é a matemática para pagar dívidas é a mesma do sonho. Sim. É a mesma. É a mesma. Eu tenho que sentar, olhar onde eu tô errando, onde eu preciso economizar para pagar aquele montante. Eu acho que o teu sonho... Tem algumas técnicas, né? Então, pra você pagar o mais rápido possível. Aí, ó. Conta pra nós. Dá um spoilerzinho, Só né? um pouquinho. Você sabe que sozinha a gente não vai fazer mesmo. A gente vai jeito precisar de nenhum. você. Nem os 80% dos brasileiros. Exato. Mas existem algumas técnicas para você pagar, né? Às vezes a pessoa vê aquele mundo de juros, como que eu vou pagar aquilo? Existem várias formas, né? Se a pessoa já está lá no Serasa, esperar do feirão do Serasa. Já tem feirão do Serasa, está tendo feirão do Serasa, que as pessoas conseguem pagar até 90% a menos da sua dívida. Eu nem sabia disso. Sim. Tem feirão do Tá Serasa. vendo? Site. O negócio. Não cheguei nessa fase Você não tá devendo tanto se o Serasa não te acionou nessa ainda. fase ainda. Se você não foi impactada por uns Instagram do Serasa, você ainda tá bom. Mas também é você começar a pagar as menores até chegar nas maiores, porque o que assusta as pessoas são as grandes, né? Então começa de pequenininha ali, paga uma, depois vai pagando a outra. Aí como que eu vou pagando aquela grandona? Reparte ela, junta o dinheiro, vai lá, negocia com o fornecedor, né? Fala assim, olha, eu tenho esse valor para pagar. Eles querem receber. Sim. Não importa o valor, assim, eles querem receber. Eu já ouvi, não concordei, mas talvez por desconhecimento, de que o seu último estágio, vou escolher para quem eu vou pagar, você deixa o banco por último. Porque é uma instituição. Vai pagando outras coisas menores, talvez entre no que você falou, e fornecedores menores, até porque você ajuda e você, né? E o banco você vê lá na frente. O banco que se foda. Né? Não sei se isso. Talvez não seja tão inteligente, mas é mais humano, pelo menos, eu acho. Então, não sei. Porque o banco em algum momento também vai te dar um descontão. Eu já devia banco, de 7 passou para 1.000, sabe assim? Porque já fala, vou perder mesmo, né? Manda uma... Claro, ninguém quer ficar fazendo a dívida para isso, mas às vezes escolher o que você acabou de falar, né? Faz todo sentido. Olha, as menores, até porque talvez esse fornecedor menor ou essa pessoa vai fazer uma baita diferença. Paguei esse. E o palpável, né? Uma dívida menos. Né? A gente já ficou numa fase de falar, ufa, não temos dívida. Né? Só que acaba voltando para as dívidas, né? Por conta da mentalidade. Aí sempre fica na roda do sapo. Nós contamos 2 vezes e o assunto foi esse. Não é só o quitar, é que depois você fala, acabou uma, qual é a próxima que eu vou fazer? Vou comprar parece roupa agora. Parece que você tá louco. Acabou esse boleto, eu tô esperando chegar o próximo. Puxa, não, inferno. Mas é bem isso. Aí a pessoa faz sempre a próxima. E a solução, muitas vezes, para a dívida é buscar outra dívida. Aí sempre vai... A pessoa, ela tá tão viciada em pegar empréstimo que ela só pensa em fazer outro empréstimo para cobrir aquele empréstimo. O que eu vejo muitas vezes, a pessoa tem tantos cartões. Eu chego num cliente assim, ela tem 7, 8, 10 cartões, porque ela vai buscando crédito para poder... para ir cobrindo uma conta, uma outra. Os filhos da mãe dão crédito. Dão crédito. Claro que dão. Aí ela capeta chega em forma uma... de cartão. Ele pensa assim, nossa, mais uma. Você já tá lascado. Chega uma hora que a pessoa não tem mais onde buscar crédito, o que ela faz? A Jota, que é o pior. Claro. É o maior medo. Não, mas você é doida. Te prende numa sala sem comunicação. Te presto meu cartão. Eu não posso A gente vai conversar agora. Eu vou ser o seu agente. Aí é melhor dos mundos. Não, mas é triste, gente. Deixa eu, peraí, pra gente ler mais um tanto aqui. Ó, a Kátia falou que ela foi minha BIP Financer. BPO financeiro? Ela botou BIP, então não sei se é BIP, né? Mas ela é... Deixa eu ver isso aí. BIP Financer. Hoje estou em processo de adaptação, muda muito a nossa vida sobre a liberdade financeira. Boa noite do Felipe, da Cristina. Marroarte Vera. É o sonho de consumo do meu marido que eu tivesse um planejamento financeiro na vida. Mas nunca consegui. É o momento, velho. A Maria Elvira Loja. Oi, boss. Ela falou, olá.
Simone Silva, boa noite. E dona Berenice Martins, boa noite. Precisamos saber honrar o dinheiro. Eu sempre falei isso, dinheiro não leva desaforo. Então, mas aí o meu ponto é, honrar o dinheiro de quem? Por quê? Eu tenho uma família que tem posses. Sim. E aí eu não trabalho e vivo dessas posses. Eu estou honrando esse dinheiro? Ou e não estou cuidando? A minha dúvida é essa, de verdade. É um bom ponto de vista. Não é? Nossa. Porque assim, ó, tô de boa, eu tô honrando, ou eu estou fazendo valer. Porque gastar também é honrar, né? Então, eu trabalhei uma vez com um pessoal e aí descobri que a empresa Votorantim tem um escritório enorme só para família. Porque ninguém da família atua mais na empresa. Na empresa. E o cara que eu trabalhava falava, meus primos é tudo louco. E eu olhava para ele, só os primos. Né? Só que o valor que esse rapaz, na época, já faz mais de 13 anos, o valor que ele recebia, ele é família Votorantim, era 50 milhões de dólares por ano, a partir dele. Ok? Surreal, meu Deus. Surreal. Por quê? Como é que uma pessoa dessa vai se motivar? Ele pode honrar o dinheiro gastando todo esse dinheiro? Porque é muito dinheiro. Ou multiplicando esse dinheiro. Então, esse é meu ponto. Claro, aqui só para dar esse exemplo, porque assim, da família que cuidava, um escritório para cuidar da família, porque a família não atua mais na empresa, porque senão é os primos de terceiro grau, que vão, né, a terceira geração que vai fazer. Mas o meu honrar aqui o que é honrar? Eu continuo aproveitando do que foi me deixado, ou eu faço esse dinheiro se multiplicar e estou honrando também, ou as duas formas. Se você não honrar, ele vai acabar. Ponto. Respondi. Pode não ser a sua geração. Se você não honrar, ele vai acabar o dinheiro. Por que muitas pessoas que ganham lá na loteria, ganham no BBB 1 milhão, eles ficam pobres novamente? Porque eles não honram o dinheiro. Mas numa situação dessa, que o cara recebe invariavelmente, porque não, ele recebe todo mês. Esse é um caso à parte. Acho que essa é uma realidade. O que ele vai fazer com tanto dinheiro? Ele não vai conseguir gastar tanto dinheiro. Eu acho que não. O que ele vai fazer? Ele vai honrar o dinheiro colocando o dinheiro em algum investimento aonde vai ser... Uma pessoa que fala, dinheiro chama dinheiro. Se você souber, dinheiro chama dinheiro. Concordo. Mas aqui, o exemplo dele, óbvio, é muito, mas eu acho que a maior parte das pessoas tem isso. Ou posses, ou empresa, né? Ou posses, terrenos, casas, seja lá o que for, ou uma herdar a empresa. empresa. Isso, né? Para fazer. Então, assim, o honrar é só eu manter ali, ou o honrar seria e você respondeu quando você falou, claro. Você tem que fazer valer isso, né? Sim. O esforço do antepassado, né? Continue o esforço dele. Ele não se esforçou para você lascar, sei lá, em 2 gerações você acabar com o negócio. Né? Aquilo que você mesmo falou. Se tem dinheiro, a pessoa consegue fazer mais dinheiro. Sim. Muito mais dinheiro. Nós lidamos ali dentro do escritório com diversas pessoas de vários níveis. Né? É claro que quando a gente pega uma pessoa que tem dinheiro, é muito mais fácil de lidar com aquelas pessoas, porque a gente consegue fazer ela ter mais e mais dinheiro ainda. Sim. E quando a gente pega uma pessoa que está ali na dívida, tem que mudar, o esforço é maior, porque tem que mudar a mentalidade dela. Começar a mostrar para ela que ela pode realmente sair daquele ponto A, onde ela está, e ir para o ponto B, sair de devedoras e ser investidora. Então, tem que fazer esse trabalho. Então, se a pessoa não honrar, o dinheiro vai acabar. É bem isso. Não, faz todo sentido, né? É que a gente não honrei porque eu uso, né? Aproveito do que foi me deixado. Não, mas vai acabar. E bíblico, pode não acabar na sua... É bíblico, não é? Guarde lá seus 10% por mês, né? Que uma hora você vai ter vai multiplicar aquele capital. Claro. Então, é você saber lidar com a sua semente. Planta sua semente todos os meses ali, tira ali 10%, a hora que você vê ao longo do tempo, você vai ter muito dinheiro. Então, se você comer toda a sua semente, você não vai ter a sua plantação. Então, eu vejo o dinheiro, eu faço muito isso, esse trabalho junto com a mentoria, né? Com as mulheres. Eu falo assim, se você não souber cuidar da sua sementinha ali, como que você vai multiplicar? Como que você vai ter um pomar? Não vai ter. Né? Então, tem que saber cuidar e tem que fazer um acompanhamento, não é só uma vez. Eu vou, por exemplo, contratar o trabalho da Flávia uma vez,
um mês e já vou resolver o meu problema. Não, é um acompanhamento. Até porque é uma mudança mesmo de chave, né? Quando a gente fala Sim. virar Não vai a ser chave, rápido, é uma reeducação, como é uma reeducação alimentar, Sim. como uma reeducação de exercício, Sim, né? não A vai ser terapia, rápido, né? Vai fazer uma terapia uma única É. vez? Não vai. Então tem que fazer todo um acompanhamento. E a vida muda demais, né? Então, dentro do planejamento, você vai ter coisas que mudam. Você tem uma mentalidade hoje, daqui a pouco você tem uma mentalidade totalmente diferente. Né? Então, hoje eu quero comprar um carro. Aí, daqui a pouco, a gente vai juntando dinheiro para comprar um carro. Daqui a pouco, eu não quero mais carro, agora eu quero uma casa. Eu não quero uma casa, agora eu quero viajar para... Então, vai mudando de uma forma bem dinâmica. E aí, a gente tem que ir acompanhando para que aquela pessoa possa alcançar os objetivos dela. Flávio, fora os imprevistos que acontecem, né? Um carro que quebra. Então, E às vezes você não tem uma reserva. Uma Por doença. isso que a Uma primeira doença. coisa que a gente faz dentro do planejamento é a reserva financeira da pessoa. Ela tem que ter uma reserva. Então, a gente começa a trabalhar toda a reserva dela. Onde vai colocar essa reserva? Muitas pessoas chegam para mim, eu coloco na renda variável. Mas, espera aí, como que você vai colocar na renda variável se ele oscila bastante? Não tem como. Então, a reserva tem que ser colocada dentro de uma renda fixa ali, para que realmente a pessoa ela possa, na hora que ela precisar, ela pega aquele dinheiro, entendeu? Então, eu faço todo esse trabalho. Então, o que você precisa? Uma reserva. Segundo passo, uma blindagem da sua vida financeira, porque podem acontecer milhares de coisas com você, principalmente empreendedores. Sim. Né? Uma hora eles estão bem, daqui a pouco eles não estão Montanha e tem que russa de trabalhar. emoções, né? E daqui a pouco não pode ficar doente. Elas ficam orando para não ficar doente, porque precisam do trabalho. E você coloca uma meta? Tipo assim, uma quantidade dessa reserva? Ou depende do nicho, você faz um cálculo aproximado? Assim? É feito um cálculo em cima do seu custo de vida. Entendi. Né? Então, quanto que você tem de custo de vida? Então, dependendo, se você é CLT, que você tem algo mais seguro, no mínimo ali 3 meses, no mínimo, de reserva financeira do seu custo de vida. Se você é empreendedor, no mínimo 6 meses do seu custo de vida. Então, a gente faz todo um cálculo, né, para a gente poder montar essa reserva financeira. Que os 3 são empreendedores. E os 3 não sabem nem quanto custa a nossa Eu tenho 6 filhos. Deu até palpitação, né? Mas você é uma santa, né, Flávia? Porque, assim, você trabalha com pessoas que não foram educadas para isso e tá tudo bem, não fomos mesmo, né? Sem julgamentos, até porque, né, quem sou eu para julgar? Mas deve ser muito difícil fazer essa virada de chave. Como você faz isso? Você deve ter uma paciência do tamanho dessa casa. Mas, além disso, você deve ter técnicas, né? Técnicas. É por isso que a gente segue um processo, né? Segue um processo de falar assim, ó, mostrar principalmente aquilo que você falou dos objetivos. Se a pessoa ela não ser assim disciplinada dentro daquilo que a gente está passando, ela não vai alcançar os objetivos dela. Né? Então, tem a técnica ali de vamos fazer a organização financeira, você precisa fazer esse processo, senão você não vai chegar aqui. Então, aí a gente vai trabalhando até a pessoa ter aquela virada de chave. Não, estou conseguindo, agora eu vou. É um trabalho terapêutico. Eu falo que eu sou a médica das finanças. Não tenho dúvidas disso. E tem que paciência, porque a gente lida com diversos tipos de pessoas, né? Então, tem aquelas pessoas que são mais dominantes, né? Que é o resultado para ontem, que você tem que, né, ser foco e resultado. Tem aquelas pessoas que são mais tranquilas, que você tem que ficar puxando. Você vai fazer, não vai fazer. Se você não fizer, não vai ter resultado. Tem aquelas pessoas que fogem, pagam, mas não aparecem na consultoria. Não, gente, mas fugindo. Tá fugindo. Ganhei uma análise da Flávia, faz um mês já, né, Flávia? Quase. Faz um mês já. Mas a hora que a dor vem, fala assim, puxa, agora tem que ir. Uma hora a pessoa desperta. Eu tenho um projeto também que chama Despertar 7D, né, que são 7, a pessoa passa por 7 Ds, assim, né, que é o despertar, dela começar a despertar mesmo. Puxa, essa vida que eu escolhi para mim, essa vida que eu quero para mim, puxa, não é, né? Ela começa, mas o que eu preciso fazer para eu poder chegar lá no último D, que é o desfrute? O que eu vou fazer? O que eu preciso? Eu preciso tomar decisões. Eu preciso ter determinação. Eu preciso estar ali, né, disciplinado. Então, ela vai passando por alguns processos até ela chegar no desfrute, que é mesmo ter uma reserva financeira, ter qualidade de vida.
ter um dinheiro ali guardado realmente para que ela possa alcançar ali a aposentadoria dela, a liberdade financeira dela. O sonho da maioria dos brasileiros é ter a liberdade financeira. Com certeza. E não existe nada que te dê mais qualidade de vida do que a paz financeira. Não tem. O dinheiro, ele te traz escolhas, né? A escolha de você poder tomar um bom vinho, de você comer um queijo, mas aí você tem que escolher o preço do hoje ou o preço do amanhã, né? Então, ou eu vou pagar muito caro hoje e não vou ter o pro amanhã, ou eu vou economizar hoje para que eu possa comprar um queijo melhor amanhã. Certo. Mas a maioria é muito imediatista, né? Que é tudo o pro hoje. Sim. E acaba pagando mais caro por isso, se endividando. Então eu quero um iPhone, então eu vou parcelar ele em 12 vezes com juros lá em cima. Então... Mentira. Foi em 24. Não foi em 12, foi em 24. Pagou mais juros ainda. Mas o prazer instantâneo, ele realmente, ele é a serpente do paraíso, né? Sim. Ele te desperta desejos. Não tem como. Mas o mercado, ele tá todo instante, né? O tempo inteiro. Sim. compra. Então, isso... Aí nós vamos voltar lá atrás, né? Porque se você é educado e você é mais maduro do ponto de vista financeiro, ele pode falar compra. Sim. Né? Você não vai sucumbir a isso, porque você a gente estava falando, quando a gente trabalha com evento, você compra uma inscrição de um evento de corrida no cartão de crédito. Uhum. Se eu quiser antecipar para receber esse dinheiro, eu pago 7%. E aí, conversando com as plataformas, sabe quanto é nos Estados Unidos? 0,00, sei lá. Mas por isso as plataformas estão riquíssimas. Por isso que eu quero montar uma plataforma de inscrição. Tá vendo? Ideias você tem. Só que assim, quanto mais você ganha, mais você gasta, se você não tiver essa mentalidade de mudança, né, de lidar com o seu dinheiro. Muitas pessoas, elas pensam o seguinte: eu preciso ganhar mais. Mas não é sobre ganhar mais, é o que você faz com aquilo que você ganha. Eu tenho clientes que ganham R$3.000, têm reserva financeira e investem muito bem. Tenho clientes que ganham 50, 100 mil reais mais, estão totalmente endividados. Então, não é o quanto você ganha, é o que você faz com o seu dinheiro. Aonde você está colocando o seu dinheiro. A Verônica, que eu não sei onde a Verônica está, ela perguntou o seguinte: e para a pessoa que tem renda variável a cada mês, como faz? Que é a grande maioria das empreendedoras não mulheres. Não é o CLT, esse mês cai 10, no mês que vem cai 100, né? Sim. Por isso que tem que fazer um planejamento, né? Qual que é a média que você ganha ali? E qual o seu custo de vida? O quanto que você tem que ganhar dentro do seu empreendedorismo para cobrir o seu custo de vida e o custo da empresa. Né? E aí fazer uma reserva tanto para a empresa quanto para a vida pessoa física. E qual é o erro da maioria? Mistura pessoa física com jurídica. Será? E faz aquele... Eu não conheço gente que misture. Conhece? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Lendas. Lendas, lenda. Física, igual Papai Noel, nunca vi. Mentira. É difícil. Então, E eu faz acho que vai aquela nisso. mistura. A gente falou essa semana, a gente tem falado bastante a Verô, porque a gente saiu de uma situação muito ruim para uma situação já sem dívida, mas a gente não consegue, ainda a gente não mudou essa mentalidade, porque a gente fica nessa, precisam ganhar mais, a gente não ganha mal, a gente não tem renda, os dois que você somar é privilégio, e a gente não vê dinheiro na conta parado, o dinheiro da Juliana pinga não, ele quica, né, porque eu nem vejo. Não parece que as pessoas descobrem quando você recebe? Certeza. Começa com um monte de cobrança. Um dia que você recebeu, você fala, puxa, eu não vou nem... Tem acesso ao meu banco sem eu saber. Esses dias eu estava conversando com um cliente que ele ganha, tipo assim, 15 mil reais. Não, ele ganha menos, né? Eu falei assim, se você ganhasse 15 mil reais? Ele falou assim, nossa, seria tudo de bom. Se eu te provar que você ganha 15 mil reais? Aí eu pego o vale alimentação, pego o seu salário, pego o PLR, pega todos os benefícios que você tem para a empresa, divide por 12. 15 mil reais. Então... você ganha. Então, assim, não é o quanto você ganha, é o que você faz com aquele dinheiro. Sim. É aquele olhar para o dinheiro. Puxa, eu vou gastar tudo? O que eu vou fazer? Vai subindo o salário, vai subindo o padrão. E a pessoa passa do padrão de vida, né? E aí ela acaba
se endividando toda. Temos que acordar nossas viagens. E baixar o padrão ao difícil, né? Eu acho que é um dos exercícios mais difíceis que a gente faz. Baixar padrão. É muito difícil. Porque depois que você conhece o bom, ir pro médio é complicado. É isso, mas... Aí você tem que elevar o nível. Só que aí você eleva a sua renda, aí você gasta mais ainda. Então não vou mais naquele barzinho, não vou comprar mais esse vinho aqui. Né? Eu vou que seja R$80. Agora eu vou comprar o de 120, porque eu tô ganhando mais. Porque eu posso. Eu mereço. Sempre... Eu mereço. A frase melhor que elimina a culpa é eu mereço. Por que não? Hoje. Eu só vou pedir uma pizza na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Poxa, eu trabalhei o dia inteiro. iFood, cara. Não vou fazer comida. Não vou fazer. Né? Só hoje eu não vou fazer comida. Aí você vê lá que 50% do cartão de crédito da pessoa é comida. Uhum. É fast food, é restaurantes. Né? Aí fala, mas não posso fazer? Pode, mas e aí? Né? O seu eu do futuro. Planejamento. Você está falando tudo e assim, eu acho que essa mudança de mentalidade. Aí aproveitando. Claro, você falou até as fases, né? 20, 30, dos 30, tá me sobrando 7 anos aí para eu juntar dinheiro. Acho que é importante as pessoas entenderem que nunca está perdido. Não. Né? Óbvio, e aí você vai falar melhor que a gente, o sacrifício vai ser maior quanto mais velho você estiver, mas você tem que estar sujeito a isso. Né? Não é que não dá. Basta um querer e outro entender. Agora... E não existe isso, né? Eu sempre fui assim. Não existe. Acho que é isso que é o primordial. É o primordial pra gente entender pra tudo na vida. Eu sempre fui assim. Cacete, você não nasceu assim. Parece ser Gabriela, né? Nasci assim. Essa síndrome de Gabriela. E eu acho que isso é o principal, né? Quando você fala da mudança, da virada de chave. Pra tudo. Pra tudo na vida. Quanto tempo as pessoas precisam pra mudar a mentalidade? Quando estão com você assim, né? Elas mudam em 10 dias, em 5 anos. Quanto tempo você fala assim, não, a pessoa começa a entender, né? Eu escovo o dente 3 vezes por dia no mínimo, porque eu criei o hábito lá atrás. Virou um negócio quase que automático. Existe um tempo para isso? Vai de perfil para perfil, né? Tem pessoas que desesperadas viram muito mais rápidos, né? Mas tem aquelas pessoas que vai na tartaruga, né? Então depende de perfil para perfil. Mas é uma construção. Então a pessoa, não, realmente eu quero alcançar isso, então eu vou fazer. Aí tem pessoas que desistem, mas depois voltam, não, eu preciso realmente fazer. E é normal, então eu acho legal você falar isso, porque às vezes a gente, como todo vício, né, a gente cai. Ok, levantar de novo. E ok, cair de novo. E ok, levantar de novo. Porque a ideia é essa, né? O percurso da nossa evolução, ele não é assim, né? Você faz isso. Você cai, levanta. Eu acho que isso é o principal. Porque eu já caí várias vezes e eu já procurei consultoria antes. E foi bom, ótimo, melhorei. Mas caí de novo, levantei. Então, acho que faz parte mesmo. É o acompanhamento contínuo, né? Você sempre tá ali, não é a mesma coisa de emagrecer? É a mesma coisa. Você é muito terapêutico esse seu trabalho também. Parece totalmente, parece que a gente tá falando com a psicóloga, né? A impressão que eu tenho é que tudo que você falou não é que seja novidade. Não, todo mundo sabe fazer. Né? Sabe só que não sabe fazer, mas sabe que tem que ser feito. Exatamente. Entendeu? E você vem trazendo ferramentas para que isso aconteça. E para dar esse respaldo, né? Que é técnico, que é profissional. E que a gente realmente tem dificuldade por todas as questões que a gente falou lá atrás. Mas é totalmente terapia. Sim. Financeira. É terapia financeira. Boa. Não é? Eu acho. Tem dia que eu entro com um cliente assim, que ele só quer conversar. Exato. Você fica exausta, Flávia? Não, eu amo. E tem hora que você julga a pessoa? Fala sério. Você olha assim pro Maurício e fala assim, 55 anos, vai fazer nada. Fala sério, vai. Ela julga. De vez em quando. Sabe o quê? Todo mundo tem um julgamentozinho lá dentro, né? Assim, você não pode julgar a pessoa. E é normal. Claro. Normal. A pessoa cai, levanta e tá tudo bem. A gente também. Em muitas coisas, né? Não, eu preciso emagrecer. Eu tenho uma dificuldade enorme de emagrecer. Não, e tem uma coisa assim, que você olha a pessoa e julga, e depois ela faz o que... Eita, queimei minha língua, né? Assim. E aí você pensa que até que é um espelho, né? Porque você fala, julguei porque eu também erro. Olha o que você falou. Aí, de repente, eu erro em outro lugar. Eu amo o que eu faço. Eu fico assim... Eu falo demais, né? Mas, assim, por mim, eu fico horas e horas ali com a pessoa, mostrando os números, o que ela tem que fazer. Para mim, é tão leve. Osmose. É tão leve para mim, porque eu amo fazer isso. Eu trabalhei 20 anos dentro de empresas, né?
E aí eu falei assim, puxa vida, não gosto mais disso, não é isso que eu quero, né? Aí eu fiz planejamento financeiro. Eu fui planejadora desde pequenininha. Eu sou filha de pedreiro e dona de casa. Meu pai faleceu com 48 anos, que deu um AVC nele. Descobri que meu pai era totalmente endividado. E aí, eu sempre planejadora, eu sempre quis estudar, eu sempre estudei, todo o meu dinheiro que eu pegava eu ia estudar, eu aplicava em estudo. E eu sempre fui assim, eu preciso entrar na faculdade, o que eu preciso para entrar na faculdade? Eu preciso comprar meu carro, eu preciso ter filho, até meus filhos foram planejados, né? Eu preciso sair do trabalho. O que eu preciso fazer para sair do trabalho? Eu preciso de ter uma reserva financeira boa. Então, eu coloquei para mim que em 2 anos eu sairia do trabalho e ia ter uma reserva boa. Saí, fiz minha reserva, fui pedir as contas, não quero mais isso. E ainda Deus me ajudou, que falou assim, ainda me mandaram embora quando eu tomei essa decisão. E aí eu falei assim, agora eu vou ficar em casa cuidar dos meus filhos, que essa era a minha meta, de estar mais perto, que eu tenho 2 pequenininhos, o Vitor e o Pedro, um de 8 anos e outro de 12 anos. Então, os 2 pequenininhos, né, quando eu saí, há 5 anos atrás, eu falei, o que eu vou fazer agora da vida, né? Tentei fazer várias coisas, ser social media, montar loja online. Aí eu falei assim, não dava certo, sempre tentava. Aí uma amiga falou assim, Flávia, você tem facilidade com finanças, por que você não pega esse conhecimento e ajuda tantas pessoas? Legal. E aí eu comecei a estudar, aí virou a chave. E aí eu comecei a estudar, tirar as minhas formações de consultoria financeira. E aí, né, cliente não cai do céu. Sim. Aí eu fui no SEMEC, na Sino de Nova Odessa, eu ofereci uma palestra. E aí nessa palestra, para minha surpresa, teve quase 50 mulheres no dia. Que legal. E ali eu vi um nicho de empreendedorismo. Uhum. E aí eu comecei a estudar, né? Vi ali o nicho, comecei a estudar também na consultoria empresarial. E aí eu comecei a ajudar essas mulheres a sair das dívidas e fazer assim, uma reserva. Só que na época eu estava junto com outra pessoa, eu ensinava gestão e ele ensinava vendas. E aí a gente ajudava essas meninas a fazerem a gestão. Tirava elas de endividado e fazia elas terem um faturamento ali dentro da empresa, né? Foi um momento muito legal, que a gente criou um método que chamava Saia da Caixa, um jeito novo de empreender. Porque a pessoa, com o conhecimento dela, ela pode empacotar aquele conhecimento de diversas formas, né? Por exemplo, em livros, cursos, mentorias, né? Então, é sair da caixa. Eu tenho um exemplo muito claro da minha irmã. Minha irmã é podóloga, ela só ficava ali fazendo a unha dela, né? Com o cliente, com a agenda cheia, e aí ela passou por esse processo. E aí ela viu, nossa, estourou a mente dela. Hoje ela tem uma clínica, ela forma podólogos e esses podólogos trabalham para ela e ela está crescendo assim demais. Então, fui passando por esse processo. Aí, o ano passado, eu falei assim, puxa, eu estou vendo que as meninas, o que entra, sai. Então, elas só estão vendo faturamento. Não, agora eu quero reserva, eu quero que elas alcancem os objetivos dela. Aí, eu fiz uma mentoria onde elas tinham que fazer a reserva financeira. Aí, no final, muitas entraram endividadas, no final elas saíram ali com 20 mil reais, 30 mil reais, 10 mil reais, onde uma comprou, conseguiu montar um salão, a outra conseguiu dar entrada no terreno que queria. Sabe assim, elas conseguiram alcançar o objetivo delas, com a reserva delas, com aquele... E mudar a mentalidade delas de uma forma, assim, maravilhosa. Então, hoje elas são investidoras, hoje elas têm ali um dinheiro, muda a mentalidade. Né? E você propósito, delas, né? E que propósito, né? Você encontrou o seu propósito. Sim. Através da sua potência, você encontrou o seu propósito. Verdade. E que é de aplaudir de pé, assim, porque você está ajudando muita gente. Uhum. E aí agora, né, o que eu estou montando agora é o despertar, realmente é o despertar, né? Da pessoa realmente olhar para ela e falar assim, puxa, não é assim que eu quero continuar mesmo, eu vou despertar para a minha vida financeira para que realmente eu possa ter qualidade de vida e poder desfrutar daquilo que eu acumulei ao longo do tempo. Parabéns, trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Conta pra gente, nosso tempo acabou. Impressionantemente, acabou. Vá, né? Conta pra gente onde as pessoas te encontram. Fala seu @. Fala do seu livro, sei que você tem livro. Conta um pouquinho. Bom, onde as pessoas me encontram? Lá no Instagram, né? Tem o Instagram, flaviaferreira.finanças. E também pode me chamar pelo WhatsApp, né? No 19 98126 2539.
Pode me chamar ali. E também tem um livro, né, que chama Saia da Caixa, um jeito novo de empreender. E agora está saindo também do forninho aí o Despertar. Olha aí. É só para mulher? Hã? É só para mulher? Não, homens isso também. É eu tenho clientes homens também. Isso é importante, porque a gente está falando, óbvio, clientes. né? O nosso tema, mas é bom porque tem muito homem endividado e precisa entender. E o que eu mais gosto, sabia, de atender? Família. Porque se os pais mudam a mentalidade, a criança muda a mentalidade dela e ela muda gerações. E os casais, eles não param para falar sobre finanças. Muitos chegam para mim que eles nunca tinham sentado para falar sobre finanças. Verdade. O marido não sabia nem qual era o sonho da mulher, o que ela gostaria. Então, eu adoro pegar famílias para realmente eles verem assim, não, a gente precisa realmente de uma estrutura. Vamos fazer juntos? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Então já viu, né? Livro, chama no WhatsApp, clica no Instagram e curte e compartilha. Não. Já segue, porque eu tenho certeza que o seu Instagram é cheio de dicas. Curte e compartilha daqui a pouco. E a gente agradece demais pela sua presença, pelo seu conhecimento, por esse tempo que você dedicou. E a gente vai fazer o sorteio no Instagram depois, tá, gente? Porque hoje o Vini não tá aqui e ele que faz o sorteio. Então a gente faz o sorteio e a gente divulga no Instagram, depois eu te passo os nomes. Combinado. Tá bom? E não vale fugir igual eu tô fugindo. Não! Eu não vou mais fugir. Não vai fugir. Não vou mais fugir. Obrigada pela oportunidade, Ju. Obrigada. Foi muito bom esse bate-papo. Legal, foi bom demais. E eu tenho obrigado. certeza que muitas pessoas vão despertar depois desse bate-papo. Eu já despertei. Você despertou 3 pessoas aqui, 4. Olha, só olhei. A Júlia, talvez, a Júlia com fone. Mas olha, já valeu a pena. Valeu, Só de ter criado esse comichão dentro da gente, tipo, eu preciso mudar, já vale a pena. Sim. Não, é sensacional, porque é isso. A gente tem muitos temas que a gente traz que a gente, é comum, todo mundo se identifica. Sim. Aí a gente já começa falando que 80% está endividado, então é 100% da nossa audiência. Ou 80%, né? Estatisticamente, provavelmente. Muito provavelmente. Mas, então, aproveitar para você que está assistindo ao vivo, agradecer a sua presença. Espalha no grupo do Assistir. Vamos começar de trás para frente, né? Você que já está assistindo, já curte, já compartilha, já se inscreveu no canal, põe no grupo do Assistir do WhatsApp. Você que está vendo agora o gravado, né? Pegou e não é quinta-feira ao vivo, se inscreve no canal, curte, compartilha, avisa as pessoas. Toda quinta-feira, às 20 horas, ao vivo, tá? Dona Rose. Boa noite, né? Para todos. Obrigada pela participação, porque tivemos várias participações. Várias participações, né? muito bom. Isso é bem interessante. Obrigada. Você acendeu, assim, uma chama aqui dentro da minha cabeça, tá assim, borbulhando. Mas eu tenho certeza que não só comigo, mas com muita gente você deu uma mexidinha ali. E eu vou seguir muito seus conselhos, com certeza. E tô louca já para marcar uma consultoria. Nossa, vamos lá, já vamos deixar agendado. Vai ser em grupo. Flávia, mais uma vez, obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente até o final. Não esquece, como o Maurício falou, compartilha esse vídeo. Olha que conteúdo precioso para você compartilhar com a sua família, com os seus amigos no Instagram. Vamos compartilhar, levar conteúdo bom. E até quinta-feira que vem com um assunto que também vai pegar o seu pé, que é saúde, e você não pode perder. Até quinta-feira que vem. Beijo, tchau.